Bom dia, analista! Seja bem-vindo ao canal Excel Detonado. Essa é a nossa aula de número 10 sobre PROC-V. Tá? Essa sequência foi o primeiro assunto que eu resolvi falar nesse canal e eu resolvi abordar esse assunto de forma definitiva, do básico ao avançado. Então, essa é a aula de encerramento. Eu não vou falar especificamente sobre PROC-V, mas sim sobre o índice CORRESP, que é um excelente substituto para o PROC-V. Então, se você já caiu aqui direto nessa aula e ainda tem alguma dúvida sobre PROC-V, volta lá desde o começo, pega a primeira aula e assiste toda a sequência que tá muito show de bola. Tá legal? Então, nesse vídeo vamos aprender como utilizar o índice CORRESP. Bora para o computador. Vamos dar início então à nossa aula de número 10 para finalizar a nossa sequência de aulas sobre PROC-V. Tá legal? Então, olhando aqui o nosso escopo, a gente vai ter a 10ª aula. Eu acredito ser a melhor alternativa para substituir o PROC-Vs complexos. Utilizando as funções índice e CORRESP juntamente. Aplicando o índice e CORRESP, iremos fazer o último exercício feito na aula 9, mas agora utilizando as funções índice e CORRESP na mesma fórmula. Tá legal? Então vamos lá. Bom, essa é a função já pronta. Pode ver que tem um PROC-V aqui no meio. Eu vou explicar essa fórmula aqui passo a passo para vocês, tá legal? Então vamos lá. A necessidade que a gente tem aqui é igual do último exercício da aula 9. É uma situação bastante particular e de alta complexidade. Por quê? Aqui na minha matriz, essa é a minha matriz tabela principal, tá? Então eu tenho aqui as regiões do Brasil e eu tenho aqui o nível de desconto. Então para cada região eu tenho nível 1, 2, 3 e 4 de desconto. Só que o que acontece aqui na nossa tabela principal, onde eu vou preencher os valores de desconto, eu tenho cidade, tá? E aqui que tá eu tenho a cidade, eu tenho o nível. E aí que tá o grande problema, tá? Porque o que acontece? Eu preciso buscar qual é a minha região em uma outra tabela, que é essa tabela que está aqui. E essa outra tabelinha é uma tabelinha de suporte para a gente buscar qual é a coluna que está o nível. Tá? No caso como a gente vai utilizar o índice CORRESP, nós não vamos precisar dessa referência mais. Tá? Então vamos fazer aqui passo a passo. Igual... Coloca um acento no i, ele já vai puxar aqui, ó, tá vendo? Ele já vai puxar um índice. Você aperta para baixo e dá um tab, ele já traz para você. Então vamos só entender o índice. Você pode utilizar o índice de duas formas. Hoje nós vamos falar só dessa primeira forma aqui, tá? O que ele é? Você vai apontar uma matriz para o índice. O segundo argumento, você vai falar para ele qual é a linha. E o terceiro argumento você vai falar qual é a coluna. Então eu vou explicar exatamente como que funciona, tá? Eu vou selecionar essa matriz tabela aqui, ó. Esses são os valores que a gente quer retornar aqui de desconto, tá certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 1,1. Só para explicar para vocês. Eu já vou travar aqui, tá? Eu vou travar essa F4 aqui para travar a nossa matriz tabela. Então, o que significa esse 1? É linha 1. Essa é a nossa matriz tabela. A linha 1 é essa, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Tá legal? Então, a linha 1 é essa. E a coluna 1. A coluna 1 também é essa. Então, quer ver? Eu vou colocar a coluna 2. Ele trouxe o 2%. Ele tá aqui, ó. Ele tá nessa posição. Se eu coloco linha 2, então a nossa matriz tabela é essa daqui. Aqui, ó, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Ele está trazendo esse 3%. Entendeu? Eu fiz isso para vocês entenderem a lógica aqui da função índice. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse número linha e esse número coluna pela função CORRESP. Tá legal? Então, só que onde que está o problema aqui? A gente vai ter que utilizar um PROC-V. Por quê?
Se eu tivesse aqui direto a minha região, eu conseguiria não utilizar o PROC-V, tá? Mas eu vou precisar utilizar o PROC-V para trazer qual é a região dessa cidade. Então eu vou escrever PROC-V, abre parênteses, cidade, eu vou pegar o meu valor procurado aqui, ponto e vírgula, essa vai ser a minha matriz tabela para eu trazer a informação de região, tá? Então desce até o final, F4 para travar, ponto e vírgula 3, que é a coluna que eu quero trazer de volta, ponto e vírgula 0 e fecha o meu PROC-V. Tá? Ele vai dar um erro se eu der o Enter aqui, eu não vou dar o Enter, eu já vou escrever direto o meu CORRESP. Eu já expliquei 2 vezes o CORRESP nas últimas 2 aulas. Eu expliquei ele a primeira vez na aula 8 e expliquei de novo na aula 9. Então, eu já vou fazer ele aqui meio direto, tá? Então, ó, você vai escrever no CORRESP, ele já aparece aqui, dá um tab e ele já abre para você. Então, o valor procurado do meu CORRESP é exatamente a região, que é o que o meu PROC-V está trazendo aqui para mim, tá? Esse PROC-V ele está trazendo para mim a região, certo? Então, eu posso pular esse termo aqui, ponto e vírgula, a matriz. Então, ó, vamos lá de novo. Eu abri um CORRESP aqui, o valor procurado do meu CORRESP é o PROC-V, esse PROC-V ele está trazendo para mim a região. Então, ó, quando finaliza aqui o PROC-V, você abre aqui um ponto e vírgula e vai para matriz procurada. Eu estou ainda dentro do meu CORRESP, tá? Então, ó, aonde que eu estou procurando? Eu estou procurando a região aqui. E aí, F4 para travar essa referência e o tipo de correspondência é 0 para correspondência exata. Então, o que acontece? Esse CORRESP aqui, ele vai procurar. Então, por exemplo, Aracaju Nordeste. Ele vai ler aqui, ó, de cima para baixo, ele vai entender que região Norte é 1, região Nordeste é 2. Então, ele está trazendo aqui para mim, ele vai trazer um resultado da posição da região dentro dessa seleção aqui, tá legal? Eu vou dar um Enter para a gente só verificar, tá faltando mais um argumento aqui para substituir esse número, essa coluna do índice, tá legal? Mas eu estou indo bem passo a passo aqui com vocês. O que ele está fazendo aqui, ó? Aracaju, nível 1. Então, ó, Nordeste, nível 1, ele seria aqui, ó, tá 2%. Ele ainda não está trazendo o correto para a gente. Vamos substituir esse valor aqui, depois a gente analisa de novo. Então, vamos fazer um CORRESP de novo. CORRESP. Olha, o valor procurado agora do CORRESP é um nível, porque ele não está trazendo corretamente o meu nível. Então, ó, nível 1, tá? É o meu valor procurado. Eu aperto ponto e vírgula. Aonde que eu estou procurando esse nível? É aqui. Então, o que isso significa, gente? Olha lá. Só vamos terminar aqui. O que isso significa? Quando nível 1, ele vai procurar aqui, ó. Então, o nível 1 ele vai falar que é a coluna 1, o nível 2 ele vai falar que é a coluna 2, o nível 3 ele vai falar que é a coluna 3. Ele está automaticamente colocando já a coluna, tá? Ele está falando a coluna do nosso índice. 2%, Nordeste, 2%. Tá legal? A nossa fórmula tá puxando certinho, ela tá bem feita. Então, a gente vai verificar isso aqui. Por exemplo, ó. O Belo Horizonte é a região sudeste aqui, conforme nosso cadastro. Então, por exemplo, ó, Belo Horizonte, região sudeste, a gente está aqui. Vou marcar aqui só para ficar mais fácil para vocês verem. Região sudeste, nível 3. Nível 3, região sudeste, 7%. Se fosse, então, nível 1, 5%. Nível 2, 6%. Nível 4, 8%. Tá? Então, tá tudo correto. Eu vou explicar novamente essa fórmula aqui passo a passo. Então, ó, quando você clica aqui no nome da função, ele já aparece como que são os argumentos da função, tá?
Então, o índice, ele é composto por uma matriz. A matriz do nosso índice é as porcentagens que a gente quer retornar, tá? E essas porcentagens, imagine que ela ganha um endereço. O índice ele vai funcionar assim, ó, ele vai trabalhar com a matriz, um número linha e um número coluna. Então, o que isso significa? Ele vai entender cada posição da sua matriz, de acordo com linha e coluna. Então, aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E aí, para automatizar isso daqui, a gente utiliza o CORRESP para substituir os argumentos do número linha e do número coluna. Então, aqui eu estou utilizando um CORRESP para substituir a linha. Só que o meu valor procurado, ó, e aí o CORRESP, só para a gente entender aqui o CORRESP, ó, ele vai ser um valor procurado, uma matriz procurada e o tipo de correspondência. Então vamos lá. O valor procurado, eu fiz um PROC-V, por quê? Porque aqui eu não tenho direto a região, eu tenho uma cidade. Então eu preciso fazer um PROC-V para me trazer no valor procurado a região e não a cidade, tá legal? Então eu vou procurar aqui a região nessa matriz, que é isso daqui, e o tipo de correspondência 0. O que isso significa? Então, por exemplo, Belo Horizonte, que é sudeste. Quando eu faço esse CORRESP aqui e ele procura por Belo Horizonte nessa matriz, o que ele vai fazer? 1, 2, 3, 4. Ele vai me falar aqui, ele vai me retornar um valor 4. Esse 4 ele vai ficar chumbado dentro do número da linha do meu índice, tá legal? Então, ó, avançando aqui um pouco mais, o número coluna da forma índice. Eu fiz um outro CORRESP, que é um valor procurado agora é o nível 4. Aonde que eu estou procurando ele? Nessas colunas aqui. Então, o que isso significa? Ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E quando ele achar esse nível 4 aqui nessa coluna, ele vai retornar para a gente aqui o número 4. Então, como que vai ficar esse índice aqui? Ele vai ficar aqui, ó, a matriz, essa matriz aqui. Esse CORRESP aqui está trazendo para ele o número da linha 1, 2, 3, 4. Ele já se posicionou aqui. E esse CORRESP aqui está trazendo para ele a referência da coluna, do nível 4. Então ele vem e ele traz exatamente esse 8% aqui. Bom, pessoal, essa aula então ela foi um pouco mais complexa, é uma aula um pouco mais densa e eu procurei falar repetidamente, mas devagar, até para ajudar no entendimento, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil entender esses conceitos assim de primeira, por isso eu reforço que eu acho muito bom, muito legal vocês aplicarem, fazerem e treinarem, entendeu? É só assim que realmente vocês vão aprender a aplicar essas fórmulas. Então pega esse exemplo que eu dei aqui e aplica, tá? Faz, testa e depois quem tiver interesse fala se quer baixar essa planilha. Eu posso disponibilizar essa sequência de aulas aqui. Eu posso disponibilizar para vocês, tá legal? Então comenta, quem quiser, deixa o comentário aí. Se tiver bastante comentário do pessoal querendo essas 10 aulas, a planilha dessas 10 aulas, eu vou disponibilizar daí no meu blog, no exceldetonado.com.br. Tá legal? Isso encerra a nossa sequência detonadora de PROC-V. Espero que realmente tenha sido muito útil para vocês. Espero que isso ajude a elevar o nível de vocês, elevar o nível profissional de vocês, tá legal? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, vamos falando, deixa aqui nos comentários. E eu estou também preparando um artigo, tem um artigo completo sobre todas essas aulas e outras coisas aí mais sobre PROC-V, tá legal? Que tá lá no blog Excel Detonado. Muito obrigado, um grande abraço, se inscreve no canal, não deixe de perder os próximos vídeos.
são ensinamentos, são aulas de Excel do mais alto nível, que eu não estou poupando esforços para realmente ensinar tudo sobre Excel, tá legal? Então, nos vemos lá, até a próxima e um grande abraço!